Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Eu ia falar aqui, como sempre, toda semana após semana, a gente traz assuntos de interesse da comunidade anapolina, mas agora assuntos de interesse da comunidade nacional do Brasil inteiro, porque não do mundo, né? Um dos grandes desafios que a gente tem hoje em dia, principalmente nas nações ditas de terceiro mundo. Depois eu vou fazer até essa pergunta para o meu convidado, porque todo mundo fala o primeiro mundo e o terceiro mundo, mas ninguém sabe onde é que fica o segundo mundo, né? Ninguém cita, não, o país é de segundo mundo, fala de primeiro ou de terceiro. Mas o problema é sério, né? E voltando agora para a seriedade que o assunto envolve, vamos falar de voluntariado. E para eu apresentar o meu convidado, e o Josevaldo dos Reis Brito não está aqui essa semana, mais uma vez ele ganhou folga, mas a gente está aqui levando adiante esse programa dessa forma descontraída, mas tratando os assuntos, né, com a seriedade que eles merecem. E para eu apresentar meu convidado, evidentemente minha memória não daria conta, né, de decorar tudo aqui, né, que tem. Então, vamos passar a leitura aqui. Bom, o Fábio Silva, pernambucano, torcedor do Esporte Clube do Recife, casaca, a turma é boa, é mesa da Fusaca, esporte, depois você me corrige se eu estiver errado. Bom, ele é formado em administração de empresas, tem MBA em gestão empresarial, mestrado em teologia e, aqui, uma coisa muito importante, né, idealizador da ONG Novo Jeito, é presidente também da Fábrica do Bem Consultoria e do Porto Social e criador da plataforma Transforma. Tornou-se conhecido no estado de Pernambuco, nacionalmente e internacionalmente também, por conta desse trabalho do voluntariado. Seja bem-vindo ao canal 14 da NET. Fábio, vamos falar um pouquinho de voluntariado? O brasileiro realmente é solidário? Guilherme, muito obrigado pelo convite, obrigado a atenção de todos os nossos telespectadores. O brasileiro é sim engajado, voluntário, do bem, só que o número ainda é muito pequeno. Vamos falar de números, então, que todo mundo gosta de números, né? De números. Nós estamos falando que apenas 4,3%, ou seja, menos de 5% da população brasileira, tem alguma agenda cívica, tem uma agenda de trabalho voluntário, de serviço comunitário, de fazer ao bem a quem não sabe nem quem é. Mas eu não considero isso culpa do brasileiro, porque a gente não tem a cultura, a gente não tem a educação do engajamento cívico. Por exemplo, na escola, na grande maioria das escolas, não se fala sobre voluntariado. Nas igrejas também pouco se fala sobre voluntariado a partir da igreja. Se fala muito de voluntariado dentro da igreja. Nas famílias não se conversa sobre engajamento cívico, voluntariado, promover o bem. E quem quer fazer não sabe onde encontrar. Então são muitas barreiras para a gente colocar a culpa no brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Mas, então vamos historiar um pouquinho, vamos falar um pouco do Fábio. Você tem uma formação profissional, qual que é? Eu sou formado em administração de empresa, fiz um MBA em gestão empresarial, tenho um curso de planejamento estratégico. Essa é a minha caminhada profissional. Minha caminhada de fé, eu tenho um mestrado em teologia. Certo, mas dentro dessa caminhada profissional você permanece ou a questão do voluntariado te afastou dela? Eu conheci, através de uma oportunidade que eu recebi um grande presente do Departamento de Estado americano. Eu fui conhecer nos Estados Unidos o Programa Nacional de Voluntariado de Engajamento Cívico. E descobri nos Estados Unidos que existe uma profissão chamada empreendedorismo social. E eu me tornei um empreendedor social. O que faz um empreendedor social? Ele diagnostica uma problemática social e ele tenta construir produtos e serviços para tentar resolver essa problemática. Pode ser na área da educação, de saúde, de empoderamento feminino, geração de renda. A problemática social que eu tenho me envolvido é fazer no Brasil crescer o engajamento cívico, fazer o número de voluntários no Brasil crescer. Então, hoje, essa é uma atividade da minha vida profissional. E como que surgiu isso na sua vida? Você falou que teve nos Estados Unidos, mas teve um momento anterior. Em que momento o Fábio, de repente, puxa vida, eu posso ser voluntário? E eu sempre cito aqui, geralmente o brasileiro é solidário em momentos complicados, momentos de tragédia. Tem uma frase, se não me engano, do Nelson Rodrigues, que o brasileiro é solidário no câncer. Isso. Mais ou menos por aí. Como que surgiu isso na sua vida? Aconteceu uma grande tragédia no estado de onde eu venho, onde eu moro. Eu sou de Recife, Pernambuco, nordeste do Brasil. E no ano de 2010, um enchente acabou com a vida de 120 mil famílias no interior, na Mata Sul do estado de Pernambuco. 50 municípios foram afetados. A partir daí, eu decidi colocar um grupo de amigos para promover o bem.
arrecadamos recursos, compramos colchões, fomos entregar, doar. A partir daí a gente reformou uma creche no próprio território, adotamos creche, asilo, começamos a furar poço no sertão e eu não parei mais. É como se tivesse entrado na veia, isso tivesse mudado a minha agenda de vida, a minha forma de consumir produtos e serviços, o meu relacionamento e o meu futuro de vida. Você está falando de relacionamento. É claro que relacionamento familiar, quando você muda o foco de alguma atividade ou dá maior prioridade a alguma atividade, é claro que a família vai questionar em algum momento, seja a esposa... Família, amigo... Todo mundo, o Fábio ficou doido, hora para vamos internar o Fábio. Né? O que está acontecendo? Pode ser solidário, mas não precisa ser tanto assim não, né? Aconteceu. Meu pai dizia que eu precisava ter um papo com um psiquiatra, e eu tive... E foi? E fui, conversei bastante com o cara disse que eu absolutamente não tinha nada. Eu era só um cara que queria mudar o mundo, e que isso não era ruim, isso era bom. Os amigos sumiram, porque qualquer roda de amigos eu chegava para um jantar... Ela veio o Fábio pedir alguma coisa. Né? Exatamente. O papo era sobre a viagem de férias, eu deixava o papo acabar e perguntava, você gosta de criança ou de idoso? Eu não gosto de nenhum. Criança ou idoso? Aí dizia... Tem que escolher, você tem que escolher. Idoso, aí eu tirava um projeto, financia aqui. Aí o cara dizia, não tenho grana. Eu disse, mas cara, isso aqui é o preço do vinho que você está tomando. Então, esposa sentiu muito, filhos sentiram muito. E Quertosa, é natural que aconteça, né? Natural, porque a chave da vida vira na sua vida e não na vida da turma que está ao entorno. Então, num primeiro momento, é um choque muito grande. Mas no segundo momento, os meus amigos que diziam que eu era maluco, que eu estava largando tudo, hoje perguntam, Fábio, como é que eu faço para trabalhar com isso? Como é que eu posso ter uma vida com maior propósito, maior senso de missão? A vida nos escritórios, no banco, na cafeteria, não tem sido tão fácil. E eu acho que a minha também não tem sido muito fácil. Mas, por exemplo, eu estou aqui hoje lhe conhecendo projetos, conhecendo pessoas. É uma oportunidade que eu tenho feito. Essas oportunidades aparecem exatamente nesse contato, no viajar, no conhecer as pessoas, né? Porque a gente vive num mundo de tanta tecnologia, mundo virtual. Puxa vida, eu tenho 5 mil amigos, mas será que tem mesmo? E hoje o Fábio pode falar que ele tem 5 mil amigos? 5 mil parceiros? Ou é só na rede social? Não sei nem quantos você tem, estou colocando número aleatório aqui. Eu assim, independente do Fábio, eu acho que a vida não é feita de muitos amigos. Eu acho que a vida é feita de muitos colegas. Amigos, eu posso contar no dedo e dizer que eu tenho 10 grandes amigos. E vem da infância, da juventude? Amigos da infância, amigos que chegaram na caminhada, amigos que quando minha vida mudou, viram também que essa vida tinha conexão com a vida deles. Ou seja, quero ser maluco também? Quero ser maluco ou quero apoiar o maluco. Porque, na verdade, o mérito não é só de quem toca o piano. O mérito é quem toca o piano, quem empurra o piano, quem coloca o piano em cima do palco para o artista tocar. Eu tenho certeza absoluta que o que eu faço é um conjunto de um time. Eu represento, ou nós representamos, a vontade de muita gente de mudar o mundo. Tem gente que se engaja, tem gente que apoia financeiramente, tem gente que dá uma notícia. Nesse momento, enquanto você faz essa entrevista, você está me ajudando a fazer o que eu faço. Porque tem muita gente que vai ver e diz assim, caramba, eu queria participar, eu queria conhecer, eu queria ajudar. É assim, a vida é de rede. E a questão do solidário é um fato que eu vejo muito. Eu não sou rotariano, não, mas minha esposa é. Né? O Rotary é a maior organização não governamental do mundo, tem seus projetos. Isso. Muita gente, às vezes, acha mais fácil ajudar com o dinheiro do que com a presença. E muitas vezes a presença talvez seja tão ou mais importante que o dinheiro. Isso acontece no dia a dia? Você percebe muito isso também? Acontece muito, mas absolutamente eu não critico. Nós temos ações, por exemplo, de vários momentos no ano, de levar voluntários para a África, levar voluntários para o sertão do Brasil. Quem vai para o sertão do Brasil geralmente não tem a grana, às vezes não tem a grana para bancar a sua ida. Mas a gente precisa de alguém que banque a ida de quem não tem grana para bancar. Eu não quero ir, eu não posso ir e tal. E quem está lá se voluntariando, pintando uma casa, entregando uma cesta básica, cortando o cabelo, fazendo oficinas de criança, não está representando só ele, está representando também quem bancou para que essa pessoa fosse. Então, eu acho que tem várias formas de ajudar. Tem através do seu recurso, tem através do seu tempo, tem através da torcida. O que a gente faz, muitas e muitas vezes, nós pensamos em parar, porque é uma pauta de quem absolutamente ninguém quer cuidar, é cuidar de quem ninguém quer cuidar. Aí você recebe uma mensagem dizendo assim, Fábio, estou contigo, Fábio, estamos juntos, Fábio tem orado por você. Ou seja, tem várias formas de ajudar.
Tem, sem dúvida nenhuma, né? E voltando agora, e pulando na questão americana, você teve lá. Por que, afinal de contas, eu queria que você explicasse, o americano, aparentemente, né, vamos colocar entre aspas, é mais solidário que o brasileiro? Que tipo de benefício ele tem no dia a dia? Ou ele se engaja por conta própria mesmo? Ou existe alguma ação governamental até nesse sentido? A cultura está posta, né? A cultura precisa ser construída no Brasil. Por isso que comparar Brasil com os Estados Unidos é comparar suco com refrigerante. Esse refrigerante faz mal, o suco não faz mal. Então, assim, a questão é, os Estados Unidos decidiu, como política pública, há anos atrás, que o engajamento cívico seria um vetor econômico, social, político. Nos Estados Unidos, de cada 10 pessoas, 8,5 delas têm engajamento cívico. E tem por quê? Porque conta ponto o engajamento cívico, a entrada na universidade, no mercado de trabalho, para concurso público, para programa da melhor idade. Ou seja, faz isso ser um vetor de aceleração do engajamento cívico. No Brasil, fazer voluntariado é motivos, convicção de fé, ou seja, eu faço parte de uma igreja e eu quero praticar minha fé em obras. 2, eu quero ir para uma ação para postar nas redes sociais. Vou lá, né? Bacana a foto. Vou lá, posto nas minhas redes sociais. Mas a gente também vê que a pessoa, às vezes, vai para postar nas redes sociais e é contagiado e sai de lá completamente transformado. E você, pela experiência que tem no dia a dia, você percebe essa mudança? Total. A hora total, é visível. Total. A pessoa volta para casa, senta com a família e diz assim, família, existe uma vida além da vida que a gente vive. Tem gente na nossa cidade que não tem luz, que não tem comida, que não tem água, e a gente precisa fazer alguma coisa por essas pessoas que são nossos irmãos. Trabalho voluntário, engajamento cívico, não é apenas fazer o bem, é mudar mindset, perceber que num país com tanta gente sem paz, eu não posso dormir em paz. Se na minha vida está sobrando algo, provavelmente é porque está faltando algo na vida de alguém. E justiça social, Guilherme, não é só fazer quem precisa de um sapato ter sapato. É fazer também quem tem vários pares de sapato guardado ter consciência que você não precisa daquilo. Porque tem gente com tanto par de sapato que decidiu ser feliz tomando medicamento, em terapeuta, e ele não entendeu que se ele faz o bem, se ele promove o bem na vida de alguém, é a melhor terapia do planeta. O remédio vem na hora, tá ali, né? Exatamente. Rapaz, vamos falar um pouquinho agora desses projetos mais especificamente. Qual foi o primeiro projeto, assim? Falou, vou estabelecer esse aqui, vou formalizar esse projeto, essa ONG. Qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro bebê que você embalou? O marco zero da gente, o primeiro filho, chama-se a ONG Novo Jeito. A gente começou a fazer muita coisa, a gente percebeu que a gente precisava ter uma organização social, não dava para ficar depositando dinheiro na conta de João, Ana, Paula, então nasceu uma ONG chamada Novo Jeito. A ONG Novo Jeito hoje, ela tem 80 projetos contínuos. O nosso balanço social de 2017 causa impacto de 9,5 milhões de reais, se tornou muito grande. Logo depois veio a plataforma Transforma, que é a plataforma de engajamento cívico de cidades. Ela liga quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. E para brincar mais um pouco com tudo isso, a gente criou um equipamento de rua chamado voluntariômetro, que marca as horas de trabalho voluntário de toda a cidade. Igual o impostômetro. Igual o impostômetro. Nasceu Transforma Recife e depois houve a replicação. Transforma Petrópolis, Transforma Campinas, Transforma Campina Grande, Transforma Cuiabá. Transforma está em 11 cidades do Brasil e agora virou uma plataforma nacional chamada Transforma Brasil. Terceiro brinquedo, terceiro filho, foi o Porto Social, que é uma incubadora e aceleradora de ONGs. Todos esses nomes que eu estou falando, Novo Jeito, Transforma Brasil, Porto Social, você pode colocar lá no Google, visitar o site, ver quais são as redes sociais. E agora a gente criou também um outro filho, que é uma loja... Gosta de menino, óbvio, né? Como eu e minha esposa, nós só temos filhas mulheres, eu tenho feito brinquedos homens. Isso. Então, a gente criou agora uma plataforma chamada Loja do Bem, que é uma loja virtual que todos os projetos sociais estão ancorando nesse site camisas, bonés, canecas, serviços para vender e ajudar o social com essa capilaridade que a internet tem. E essas parcerias, que a gente sempre fala muito de parceria. O poder público deveria abraçar e abarcar tudo, mas a gente sabe que não tem como, não tem jeito. O poder público é parceiro de vocês também? Ou só empresário, só a população comum, ou o poder público também se envolve? Na minha opinião, não existe dinheiro público. Existe dinheiro do cidadão.
Se a gente não criar bons projetos para usar o dinheiro do cidadão, que é o dinheiro público, vão ser criados projetos que não são tão bons para usar o dinheiro público e o dinheiro do cidadão. Então a gente faz sim parcerias públicas, nós fazemos sim parcerias privadas, nós fazemos sim parcerias com clube de futebol, fazemos sim parceria com a igreja. Na minha opinião, Guilherme, o problema não está na parceria, o problema está na forma como parcerias são feitas. Se as parcerias forem bem feitas, vale a pena causar impacto social e transformar qualquer uma dessas plataformas que eu falei, de um clube de futebol, uma empresa, uma gestão pública, numa plataforma do bem. Eu pesquisei sua vida, viu? o Paulo Couto Júnior, meu amigo, ligou, né? Falou, Paulo, não, pesquisa a vida do homem. Eu falei, não, é claro que eu vou olhar, vou inteirar do assunto, né? São várias ações, eu vi palestras, vi gente distribuindo flores lá na cidade do Recife, abraçando motorista. Pensei, será que o pessoal vai ficar aborrecido de parar o trânsito para ganhar um abraço? E eu via que não, eu via que todo mundo esperava, não vi um sinal de buzina nem nada, eu vi todo mundo se abraçando ali, interagindo. A gente estava falando de plataforma digital, de mundo virtual, mas esse corpo a corpo no dia ainda é fundamental no processo todo. Como que o cidadão que de repente está ali estressado no trânsito recebe uma flor? Eu vi um vídeo, né, naturalmente, mas recebe uma flor aí de uma pessoa que ele nunca viu na vida e compartilha um abraço. O mundo é real, né, Guilherme? O mundo não é virtual. A virtualidade é uma ferramenta para fazer corações se encontrar. Essa ação que você está falando, da distribuição de rosas, ela chama-se Mais Amor. No último dia do ano, a gente distribui rosas e abraço em várias capitais do Brasil. Ano passado, em 2017, foram 23 cidades do Brasil e conseguimos colocar quase 80 mil voluntários nas ruas do Brasil. E no processo simultâneo? Simultâneo. Aí as pessoas diziam assim, Fábio, como é que vocês distribuem rosa e abraço? As pessoas precisam de cesta básica, de educação, de saúde. E eu dizia, mas a gente já faz isso durante o ano todo. Mas vai chegar uma hora que a gente vai precisar no Brasil espalhar amor. E me parece que 2018, o que mais a gente precisa no Brasil é espalhar amor e esperança. Dizer para todo mundo que nós somos o único país. Tem que parar com esse negócio de dizer que o Nordeste não serve para nada, de dizer que o preto é diferente do branco, de que o pobre é diferente do rico. Nós somos um só povo, então é necessário distribuir rosas, abraços e dizer mais amor. O mundo virtual, as ferramentas digitais, elas servem para prestar contas do que se faz, para utilização de ligar pessoas, para gerar credibilidade, para ser seus próprios veículos de comunicação, mas tudo precisa acontecer no mundo real, do mundo virtual para o mundo real. Não adianta a gente falar numa ação digital sobre o sertão bonito, né? E as pessoas não irem no sertão. Precisam viver a experiência do sertão. E assim, uma aspas, o povo mais maravilhoso do Brasil é o povo sertanejo, que é o povo que não tem comida, não tem água, não tem trabalho, mas vai dividir com você o cafezinho, vai dividir a cama, a casa e o pouquinho de água que tem para tomar banho e vai fazer tudo isso ainda sorrindo. Então, assim, a grande solidariedade do Brasil não está na classe média. A grande solidariedade do país está nas comunidades mais pobres do Brasil. A gente só entende como que um salário mínimo dá para 20 pessoas, 25 pessoas comer e viver, quando a gente vai para a vida real e percebe o quanto que esse povo é solidário. Você chega numa comunidade carente, vai visitar um barraco, aí tem uma senhora que é dona do barraco, tem 10 crianças ali que não são filhos delas. O pai está preso, o pai foi embora e ela pegou para cuidar. Agora, se no meu prédio, no seu prédio, eu ou você foi embora, ninguém cuida das nossas crianças. Se vira, né? Exatamente. Então, assim, na minha opinião, o maior programa de distribuição de renda de uma pátria é a solidariedade e a generosidade. E quando você vê esse tipo de situação, é claro, você já viu experiências das mais diversas. O que acontece com o Fábio? O Fábio ainda se emociona com isso? O Fábio nunca se emocionou com isso. Nunca. Eu sou muito frio. Eu sou meio... Eu não retenho nada. Se eu reter, eu não durmo. Se eu reter, eu não vou conversar com pessoas estratégicas para tentar promover o bem. Se eu reter, eu não tenho paz para pensar estrategicamente como mudar aquela realidade. Você vai ficar chorando o dia todo. Agora, se você me perguntar, Fábio, o que é que mais te emociona? O que mais me emociona não é mudar a vida de uma pessoa, de participar de um processo, de mudar a vida de uma pessoa que precisa muito de ajuda. O que mais me emociona
é fazer pessoas se levantarem para mudar a vida dessas pessoas. Quando um jovem de classe média, média alta, decide sair da sua vida para se ligar à vida das pessoas que absolutamente nada têm, doando um alimento, doando uma cesta básica, doando uma cadeira de rodas, dando um abraço. Porque, na minha opinião, essas pessoas, quando despertam, a classe média alta, elas têm um poder de influência muito grande para mudar uma realidade. Quando a chave vira, elas voltam para casa, voltam para a faculdade, voltam para o trabalho e dizem assim, meu amigo, meu pai, minha namorada, você precisa ajudar. Então, o mundo... Pressiona mesmo. Pressiona. O mundo vai ser transformado através de uma transformação. É porque existe muito a geração do NEM, né? Nem trabalha, nem estuda e vai ficar na casa dos pais, né? Vai envelhecendo, vai ficando lá. Não, eu tenho que cuidar dos meus pais, mas na verdade quem está cuidando são os pais que cuidam deles, né? Isso é a realidade. Então, eu acho que quando há se despertar nessa geração, é o que você falou, o efeito eu acho que potencialize muito, né? Puxa vida, eu estou perdendo meu tempo aqui, não estou produzindo, não estou gerando renda, não estou fazendo nada, estou perturbando meu pai e minha mãe aqui, que a verdade é essa, né? Que fica lá. Então, eu acho que essa transformação no jovem, ela tem um poder assim incrível, pelo próprio vigor físico, né? Pela influência, pelas redes de amizade, aí a gente volta para a rede social, mas é um diferencial jovem, sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. A gente está vivendo um momento a geração de viver experiências. Tem algumas experiências muito ruins, como o álcool, as drogas, como o sexo a qualquer preço. Mas também tem experiências extremamente positivas, que é a experiência do se doar, da solidariedade, da compaixão. Eu vejo muitos jovens vivendo essa experiência do bem, voltando para casa e contando ou influenciando seus pais. A gente também está vivendo uma geração, Guilherme, de que numa geração passada, a influência dos pais sobre os filhos era muito grande. Hoje, a influência dos filhos sobre os pais também é muito grande. Então, quando você muda a agenda de um jovem, ele chega em casa para o pai e para a mãe e diz assim, existe um mundo que a gente não conhece, que é o mundo da solidariedade, da generosidade, da compaixão. Fora do shopping, né? Fora do shopping. Vamos viver esse mundo. E aí, assim, quando o mercado de trabalho começa a contratar pessoas que têm essa agenda, quando o pai, ou seja, o sogro, o pai da namorada, quando vai bater um papo com o jovem, valoriza porque ele faz trabalho voluntário. Quando a igreja valoriza o trabalho voluntário, ele diz, caramba, além de ter uma experiência, eu estou fazendo um currículo que as pessoas respeitam. Então isso muda o mundo e muda a vida de cada um. Sem dúvida nenhuma, né? Esse talvez seja o grande desafio, né? Mudar essa geração. Eu costumo falar aqui sempre nas entrevistas, e às vezes eu me torno repetitivo, né? Que a gente vem de uma geração que o pai olhava, não precisa falar mais nada. Paulo Júnior está aí, o Bolão olhava para ele... Olhou, já entendeu, você é dessa geração, ele é um pouco mais novo, né? Mas você é dessa geração que o pai olhava, a mãe olhava, já dava para captar o que era a coisa? Total. Meu pai e minha mãe nunca bateram em mim. Um olhar doía mais do que uma tapa, uma chinelada, né? E tinha que era certeira no chinelo, né, rapaz? Que pontaria, né? Mas e como encontrar esse equilíbrio? Porque o desafio nosso, de repente, veio disso aí, né? Alguns falam, né, muita vigilância, muita repressão. Isso tem que ser uma educação mais liberal. Muitas vezes a gente transfere isso para a escola e joga a responsabilidade para lá. Como encontrar esse equilíbrio entre o que a gente vivenciou, que de repente às vezes foram até muito duros, e uma liberdade que a gente quer dar além da conta, o não falar não como sinal de amor. Que eu acho que você tem que falar não como sinal de amor. Esse é o desafio. Eu acho que é amor e justiça. Não dá para ser só justo, porque senão a corda estoura. E alguém vai amar, que não é o pai e a mãe, isso é perigoso também. Ou vai acolher, né? Por outro lado, só amor, você está criando bebês, né? Meninos e meninas que fazem dramas por absolutamente tudo. Eu acho que o equilíbrio entre o amor e a justiça é benéfico. Eu sou pai de uma menina de 10 anos e uma de 7 anos. Elas já tiveram oportunidade, graças a Deus, Deus abençoou nossa família, nossas vidas, elas já tiveram oportunidade de realizar o sonho delas aos 7, 10 anos, que era viajar para a Disney e conhecer Mickey Mouse, Tio Patinhas, tudo que tem lá. Por outro lado, a gente, para cada vez que elas queriam desenvolver um sonho delas, a gente também levava um sonho para elas, que era fazer uma ação social dentro de uma favela, no sertão. Ou seja, porque senão
elas começam a achar que toda criança tem acesso à Disney, Todas elas estão... tem acesso ao shopping, tem acesso ao cinema, tem acesso ao sorvete. E não tem. Eu vivo num estado, Guilherme, que 500 mil pessoas nunca tiveram a chance de tocar no interruptor para apagar uma luz. Meu Deus. Então estamos falando de uma realidade que pode ser que quem esteja nos vendo tenha vivido, desde que nasceu, com a oportunidade de tocar no interruptor para apagar uma luz. E pode estar ouvindo esse papo e dizer assim, é uma bobagem. Pera, só quem sabe as dores é quem não viveu. Tem gente em 2016 com o sonho de tomar sorvete, de apagar uma luz, de ter um livro, de ter um álbum da Copa. Só que a gente tem álbum da Copa, a gente tem o livro, a gente tem tudo isso, e fica lá amontoado. Quem sabe a gente pode realizar o sonho de alguém através de um livro, de um álbum, de um sorvete, de uma roupa. Realizar sonho me parece que não é tão difícil, não. Não é não, principalmente quando você se engaja. Como vocês determinam essas ações? Tá certo, você tem a plataforma agora, né? Em última instância, é procurar quem precisa com quem pode fornecer. De que forma organiza, de que forma vocês ficam sabendo quem mais precisa? Porque, é claro, atender todo mundo é virtualmente impossível. Mas vocês têm esses focos, as pessoas... Vamos acudir aqui o que está precisando mais. Tem esse escalonamento, tem essa ordem de necessidade ou de urgência? A gente, na plataforma, as pessoas podem entrar e criar suas próprias ações. Por exemplo, eu posso hoje convidar meus amigos na plataforma para reformar a praça da minha rua. Essa é uma necessidade que alguém tem, cria aquela ação e chama todo mundo para vir fazer aquela ação. Por outro lado, tem organizações sociais que precisam de advogado, médico, professor, absolutamente tudo. Também tem a hipótese de que uma comunidade aqui pegou fogo, a gente pode abrir, nesse momento, vagas de trabalho voluntário para essa ação dessa comunidade que pegou fogo. Na plataforma também, Guilherme, tem uma área chamada Doe no Lugar Certo. Não estamos falando de doação financeira. Estamos falando o seguinte, eu tenho um gelágua na minha casa, eu tenho uma mesa, eu tenho uma cadeira, eu tenho uma televisão. Comprei uma televisão, comprei uma mesa, comprei um gelágua novo. Não sei o que fazer com o antigo. Coloca lá na plataforma, eu tenho um gelágua no bairro tal. Está à disposição. E um projeto próximo da sua casa, próximo do seu trabalho que você colocou, vai lá buscar. Então, imagina esse escambo, tirando da nossa casa aquilo que a gente não precisa. E fica parado lá, eternamente, né? Virou uma estátua, né? Televisão, estátua, roupa, estátua. Cabide, né? Cabide, né? E a gente não usa. Esteira ergométrica, então, é campeão do cabide, né? Campeão do cabide. Bom, você estava falando nessa questão de doação. Eu fiquei sabendo que uma vez você recebeu uma doação de uma TV de plasma de 50 polegadas. E essa TV serviu para quê, em última instância? Um amigo doou uma televisão de 50 polegadas de plasma para um projeto que a gente tinha na cidade de Barreiros, Mata Sul de Pernambuco. A distância, mais ou menos, para a gente situar... Estamos falando de 285 quilômetros da cidade do Recife. Já é sertão? É Mata Sul, é quase Agreste. Uhum. E essa cidade nunca tinha visto uma televisão, esse povoado nunca tinha visto uma televisão. Não, porque de repente fala isso, mas como que não viu, né? Todo mundo tem acesso à televisão, né? Mas de fato não viram mesmo, né? Mas não é? Pensa por aí, fala, não, tá exagerando, Fábio. Então, assim, acho que todo mundo que está nos vendo já ouviu falar da África, né? Já viu fotos da África, já viu cenas da África, já viu a fome da África. Você já viu, não já? Então, se você já viu, imagina que a gente tem um sertão no Brasil chamado... A gente tem uma África no Brasil chamado Sertão Nordestino. É a mesma África. A falta de comida, a falta de trabalho, a falta de oportunidade, a falta de saúde, a falta de educação. A gente tem um projeto num povoado chamado Caiçarinha da Penha. Caiçarinha da Penha tem 15 mil habitantes. Lá não tem um posto de saúde, lá não tem uma escola, lá não tem energia, lá não tem condição de se plantar nada. Aí você diz assim, Fábio, como é que vive? Vive se vivendo. Vive, de alguma forma, tentando se virar dia a dia. Aí você diz assim, Fábio, por que esse povo não foi embora dali? Porque os tios deles, os avós deles já foram. Pegaram o avião, pegaram o ônibus, jegue, cavalo, foram para Recife, foram para São Paulo. Só que chegaram nesse lugar e também não encontraram oportunidade. Então, essa imigração que acontecia do povo nordestino não acontece mais tanto na frequência, porque alguns também viveram experiências muito traumáticas. Alguns, inclusive, tomando caminho de volta, né? Caminho de volta. Então, assim, existe no Brasil ainda
gente que precisa do nosso apoio, do nosso carinho e da nossa solidariedade. Uma questão que você estava falando, você se tornou o empreendedor na sua área, mas como conciliar essa questão? Porque o voluntário é uma coisa até paradoxal, né? O voluntário ele pode ser profissional também? De que forma lidar com isso? O profissional pode ser voluntário. Na verdade, você pode ter advogado que pode ceder horas de trabalho da advocacia para ser voluntário. Médico ser voluntário. Dentista ser voluntário. Todo cidadão pode ser voluntário. Agora, vamos lá. Eu sou um empreendedor social. Eu crio projetos sociais. Eu tento identificar uma problemática social de uma criança, de um idoso, de uma pessoa que tem dificuldade audiovisual e tentar desenvolver produtos e serviços, não para resolver a vida dela, mas para resolver a vida de todas as pessoas que têm o problema dela. É isso que faz o empreendedor social. Agora, além de empreendedor social, eu posso ser voluntário de um projeto. Eu posso dedicar minhas horas, que seriam horas livres, para promover o bem, para fazer aquilo que todo cidadão pode fazer. Porque a questão de fato não é fácil, não. Eu vi também num vídeo uma questão relacionada ao Daniel Alves, né? Uma doação da camisa. Você encontra muitos parceiros, muita receptividade. É claro, eu até brinquei no início aqui com o esporte, né? Com o grito de guerra da torcida do esporte. Você encontra, e a gente sabe que o jogador de futebol, vários deles, em sua imensa maioria, veio das camadas mais pobres. Eles se tornam solidários depois do sucesso, e a gente pode citar esse caso do Daniel Alves? Eu acho que eles são muito desconfiados, né? O jogador de futebol, o artista. Alguns deles já viveram, ou eles conhecem alguém que viveram experiências não tão boas. Então, ter credibilidade para poder sentar com essas pessoas, mostrar projetos. O Daniel Alves, por exemplo, que é um fato que você citou, nós temos uma campanha no Twitter do @ONovoJeito, que é um Twitter do Novo Jeito, que a cada 100 seguidores nós doamos uma cadeira de rodas. É uma brincadeira para tentar fazer essa rede de seguidores crescer a partir da doação de cadeira de rodas. Quanto mais gente entrar nessa rede, mais rede nós vamos ter para promover o bem e para convidar esse pessoal para ser voluntário. Então a gente condicionou 100 seguidores à doação de uma cadeira de rodas. O Daniel Alves começou a seguir o Novo Jeito e ele entrou em contato com a gente querendo doar cadeira de rodas junto com a gente. Aí eu tive a oportunidade de ir em Barcelona, sentar com o Daniel Alves na época que ele jogava no Barcelona, no treino. E aí eu fiz uma pergunta para o Daniel Alves. Daniel Alves, por que você decidiu ajudar, apoiar um projeto que doa cadeira de rodas? Aí ele olhou para mim e disse assim, Fábio, eu sou de Juazeiro, na Bahia. A minha avó morreu precisando ter uma cadeira de rodas e nós não tínhamos recursos para comprar. E o que me chamou a atenção é que, através dos meus recursos, eu posso agora comprar cadeira de rodas para que ninguém viva mais a dor que a minha avó viveu. Aí ele olhou para mim e disse assim, Fábio, quanto que você precisa de dinheiro? Foi direto, assim? Direto. E, dependendo da resposta, pode ser que ele atenda a resposta ou fique novamente com aquela pulga atrás da orelha e dizer assim, todo mundo quer me pedir dinheiro. Eu olhei para ele e disse assim, Daniel Alves, eu não queria teu recurso, eu queria a tua imagem, eu queria o teu coração. Eu disse, como assim? Eu queria que você pegasse a camisa do Barcelona, sua, você fizesse, autografasse ela, você fizesse um vídeo e a gente fizesse um leilão da doação do sorteio do leilão da camisa do Daniel Alves, que vai virar a cadeira de rodas. A camisa do Daniel Alves virou 94 cadeiras de rodas. Poxa. Agora imagina, provavelmente, se eu pedisse a ele o dinheiro das 94, ele podia não dar, ele podia dar menos do que as 94, poderia dar só uma vez e dizer, lá veio o Fábio novamente pedir meu dinheiro, mas a gente pediu a camisa. Depois que a gente pediu a camisa, ele disse assim, o que vocês precisarem, pode contar comigo. Então, eu acho que um jogador, um artista, mais do que dinheiro, eles têm a credibilidade e a rede deles para dizer, ajudem, se engajem, patrocinem, apoiem. Eu acho que é muito mais por aí. E alguns deles, inclusive, têm projetos sociais. A gente vê institutos daqui, dali, o Neymar, né, tem, Lionel Messi tem, Cristiano Ronaldo tem. E como você vê essa relação do atleta, exatamente com esse mundo, né, que veio da dificuldade, mas com
não só com sua presença física ali, com o que ele pode demonstrar, as ações, as atitudes, porque muitas vezes o Vinícius Júnior está lá em Goiânia, foi contratado pelo Real Madrid. Você vê a adoração do jovem em cima de outro jovem, ele é um menino ainda, menino de 19, 20 anos. Adoração. De repente, por ter vindo desse mundo de muita dificuldade, muita limitação, a ostentação chega em algum momento e vão colocar aqui que é normal, que queira ter um carro bacana, que queira ter uma namorada bonita, que queira ter tudo, né? Mas em algum momento eles conseguem se livrar disso aí e observar que a causa vai além disso, como foi o caso do Daniel Alves, porque o Daniel Alves já é mais velho, digamos assim, passou dos 30 já bem, né? O Neymar já é mais novo, mas você percebe que poderia ter algo mais nessa relação deles, com esse enorme poder de influência que eles têm com os jovens? Eu acho o seguinte... Além do próprio instituto que eles criam. Eu acho o seguinte, primeira coisa, no mundo, no Brasil, tem muito mais jogadores do que apenas os midiáticos como Daniel Alves, Messi, Neymar. Isso aí, estatística é 5%, que esse pessoal top. Então, se é 5%, nós temos 95% que podem fazer alguma coisa. Então, eu acho que todo jogador de futebol, pode ser que alguns tenham muito mais influência, outros menos, mas todo jogador de futebol deveria usar sua influência para, além de comprar o carro, namorar, comprar a casa, mudar o mundo. Porque, na verdade, quando meu filho, minha filha, fica completamente hipnotizado com o Vinícius Júnior, por exemplo, não dá só para esse cara vender a imagem que ele é um bom jogador. Ele precisa vender a imagem para o meu filho que ele é um bom cidadão. Porque ele está influenciando a vida do meu filho. E influencia mesmo. Mesmo. Na hora que ele é um bom jogador, mas ele não tem um bom comportamento fora do campo, ele gera essa influência na vida dos fãs dele. Ele disse assim que não, se resolve tudo com futebol, e por isso eu bebo, por isso eu vou trair minha esposa, por isso eu saio e volto tarde, por isso eu não treino. E aí toda essa meninada acredita que a vida é tão simples como aquela pessoa está dizendo. Só que nos 22, 21, tudo dá certo. Mas quando você vê um jogador desse, que quando vai chegando perto dos 30, a carreira dele cai de forma... Está o Adriano aí, o imperador, com toda a sua história para contar. Foi quase que uma vida jogada fora. Uma vida jogada fora, que provavelmente, se tivesse continuado, teria jogado a última Copa. Então, assim, eu acho que se você tem 10 seguidores na internet, se você tem 5 mil, se você tem 1 milhão, você pode usar as redes sociais para fazer o bem. Você pode usar a sua vida para fazer o bem. Você pode usar seu curso na universidade para fazer o bem. Ou seja, você pode ser que tenha uma influência maior ou menor, mas você é uma plataforma. Bom, vamos falar agora de pessoas ilustres também, né? Eu fiquei sabendo que você teve com o Papa Francisco. Como é que foi isso? Como se deu? Como chegou o Fábio lá, e seus projetos, sua maluquice, né? O maluco beleza chegando lá no Papa Francisco, e você é evangélico, né? Sou evangélico. Pois é, e chegou lá no chefe do catolicismo. Como é que foi esse encontro? Antes de mais nada, o Papa Francisco e eu, nos seus mundos diferentes, nós somos irmãos. Nós somos cristãos, acreditamos em Cristo. Eu venho de uma convicção de fé protestante, ele vem de uma convicção de fé católica romana, mas os valores do reino nos ligam. Eu fui conversar com o arcebispo no Brasil, da Igreja Católica, para pedir que nos boletins da Igreja Católica estivessem impressos as vagas de trabalho voluntário da cidade, do país. Para divulgar na comunidade mesmo. Ou seja, você está falando sobre a fé em Jesus, o cara, a ovelha pega o boletim e vê que tem vaga de trabalho voluntário ali, que ela pode materializar a fé dela. Quando eu fui conversar, o arcebispo disse, você precisa conhecer o Papa. Direto? Eu disse, o Papa não está aqui nessa sala para eu conhecer ele. Mas tudo que você está falando tem tudo a ver com o Papa Francisco. Nós vamos levar você até o Papa. E em abril de 2017, no Vaticano, uma comitiva, nosso time, teve uma audiência pública com o Papa. E o que me impressionou no Papa, 2 coisas. Primeiro, ele sabia de absolutamente tudo o que a gente fazia. Ou seja, ele sabia com quem estava falando. Isso é de uma humildade enorme. E a segunda coisa, ele estava com a gente. Ele não estava fingindo que estava ouvindo. E isso é perceptível, né? Não tem como. Ele não estava fingindo que estava... Não era nada protocolar. Não, nada protocolar. Humano, carinhoso. Eu, de fato, eu tenho assim o Papa como um homem de Deus,
dos mais cristãos que eu possa ter conhecido na vida. O Papa, ele é carinhoso, ele é carismático, ele é prático, objetivo, e ele é do reino do bem. Ele está preocupado com as pessoas que sofrem, que são excluídas, que não têm voz. E, na minha opinião, a Igreja Católica ter um Papa pastoral é um grande ganho para a Igreja. Acho um grande privilégio, né? É aquilo que você falou, a questão da humildade, né? Das primeiras atitudes, os primeiros atos foi o quê? Humildade, né? Vamos partir para esse lado aí. Apesar de ser argentino, né? Eu ia falar isso aí, eu tinha que tocar nesse assunto. Eu ia falar, apesar de ser torcedor de São Lourenço, ser argentino, mas que pessoa abençoada, que bacana. A gente se sente confortável, né? Porque, é claro, religião à parte, a gente está ali diante de uma figura, né? Sim. Né? Mítica, né? Vamos falar assim, mas afável, né? Totalmente acessível. Totalmente. Rapaz, isso é que é bacana. Em relação à religião, como você, evidentemente, você lida com todas as religiosidades ali no dia a dia. Como que é esse encontro entre evangélicos, católicos, espíritas, qualquer pessoa que queira participar lá? Como que funciona esse congressamento? Como que é a questão religiosa? Então, eu preciso saber dividir muito bem o Fábio, pessoa física, o Fábio homem, o Fábio que tem sua convicção de fé, e isso eu sei separar muito bem. Esse Fábio, ele é evangélico, protestante, ele faz parte de uma comunidade de fé presbiteriana na cidade do Recife, ele tem pastor, as filhas dele participam de uma escola dominical, ele acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador, não existe mediador nessa relação. Esse é o Fábio, esse é o Fábio. Mas o Fábio hoje faz parte de um projeto que, junto com esse projeto, vai um conjunto de valores do Evangelho de Jesus e não da religião que Fábio tem. Que conjunto de valores é esse, Fábio? Justiça, promoção do bem comum, paz, compaixão, cidadania. Esses valores são universais. Então eu preciso construir programas de impacto social, de justiça social, com meus irmãos espíritas, com meus irmãos católicos romanos, com meus irmãos ateus. Ou seja, eu acho que a gente não está no momento da humanidade de dividir. As divisões causaram muito mais problemas do que soluções. A gente precisa olhar cada um como irmão, independente da convicção de fé, da cor, da questão social, da questão sexual. Ou seja, eu faço parte de um projeto de transformação de país. Você não está para julgar, né? Para transformar o país, a gente precisa de todos juntos. Então eu faço parte desse projeto com muito orgulho de caminhar com todo esse povo que se chama povo do Brasil. Em relação à administração, porque eu imagino você estava colocando em números o orçamento, a coisa vai crescendo. Como que funciona a gestão no dia a dia? Você tem pessoas profissionais que tomam conta disso ou são apenas profissionais que dedicam o seu tempo, sejam contadores, advogados, né, administradores, que tomam conta do dia a dia? Como que funciona a gestão? Eu pensei que você ia fazer uma outra pergunta dentro da mesma pergunta, que é o seguinte. Pode Fábio, encaixar. como é que essa conta toda é paga, né? Também. Eu sempre digo assim, quem pergunta é quem paga. Ou seja, se você perguntou, você já ia apoiar alguma coisa que eu faço financeiramente. A gente hoje faz muita coisa, Nós temos um time muito enxuto. Tudo isso que a gente conversou aqui é um time de 18, 19 pessoas que toca. É um time extremamente enxuto. Agora, é um time enxuto que largaram suas vidas para dedicar tempo exclusivo a isso. Então são exclusivamente trabalhando com o empreendedorismo social. Mas cada um deles tem seu time de voluntários. E nós também temos prestadores de serviços voluntários. O escritório de advocacia, que se tornou um escritório de advocacia pro bono, sem cobrar, porque acredita na causa. O contador também. Agora, não são serviços voluntários que são serviços que não são entregues de forma imediata. Precisa ser imediato. A gente tem que parar com esse negócio que, porque é voluntário, eu vou entregar meu serviço para quem paga hoje e para essa prestação de serviço aqui que é voluntário, eu vou entregar com 3 semanas. Isso não resolve. Conversa não existe. Trabalho voluntário precisa ser entregue com excelência. E excelência é tempo, prazo, forma de entregar. Então, eu tenho hoje um time de 19, 18 pessoas trabalhando de tempo integral com empreendedorismo social.
um time muito engajado, um time muito apaixonado, mas a gente também tem um time de voluntários muito grande apoiando esse time contratado. Bom, esse time contratado a gente pode entender salário. Salário, remuneração. Porque as contas... Salário, remuneração. Eu tenho filha que tem escola para pagar, eu tenho feira para comprar. O ar-condicionado da minha casa não é o Espírito Santo de Deus que sopra, tem luz para pagar. Então, assim, a gente precisa... É claro que eu não vou conseguir viver do jeito que eu vivia como empresário. Mas, por outro lado, eu também não tenho mais interesse de viver daquele jeito. Vamos pegar algumas frases aqui sua, né? Como trazer a plataforma transforma para a minha cidade. Isso é interessante. Você está aqui na cidade de Anápolis, conhecendo muitas pessoas, evidentemente. Aí tem alguns itens elencados aqui, são 5. A transformação vai até você. O que é isso? É a gente visitar a cidade e contar a história. Fazer com que as pessoas se apaixonem por uma causa, por uma visão. Fazendo aqui. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Fazer pessoas engravidarem de um sonho. E o que você está exigindo, Ana Paulina? E tem que ser sincero aqui. Não vem... Eu cheguei ontem à noite, meu amigo Paulo foi me buscar em Brasília. Paulo não serve como referência, não. Vamos. Paulo foi me buscar em Brasília, comprou um caminhão de coisa para eu comer dentro do carro, me levou para almoçar, teve paciência para eu fui para um encontro em Brasília que era para durar 1 hora, durou quase 3, ele ficou esperando. Então, o padrão Paulo já é muito grande. Então, se ele representar o povo da cidade, o povo da cidade já passou no teste. Mas eu cheguei no hotel, fui muito bem recebido pelo porteiro e pelo mensageiro. Hoje de manhã, tive uma entrevista na rádio com você e fui muito bem recebido na rádio. Depois, fui dar uma palestra, fui muito bem recebido na palestra por alunos da universidade. Depois tive outra entrevista, fui muito bem recebido. Agora dei uma palestra, à noite tem uma palestra. Ou seja, estive com a primeira-dama e com o vice-prefeito. Esse papo da generosidade, da solidariedade, ela é universal. As pessoas querem ajudar, não sabem como. Eu acho que a gente teve a oportunidade de, na cidade do Recife, e a partir da cidade do Recife, desenvolver e espalhar uma tecnologia para o Brasil. Uma tecnologia de baixo custo, de grande impacto e que mobiliza todo mundo e que, de fato, muda a vida das pessoas. Eu espero que até amanhã, porque eu fico até amanhã aqui. Mas... O programa é gravado, viu, gente? Na hora que vocês estiverem vendo aqui, ele já foi embora há muito tempo. Mas eu volto. Ele volta. Eu volto. Inclusive, depende muito da repercussão desse programa. Se a repercussão desse programa for muito positiva, eu volto. Se não for, não tem para que eu voltar, né, Guilherme? É verdade. Porque senão eu estou fazendo mal para o seu programa. Não, de forma nenhuma. E até em relação ao Evangélica, que é parceira nossa, e sem parceria, mas eu não sei se você conhece a história do Dr. James Fanston, do Hospital Evangélico. Tem até um livro, depois o meu primo ali, o Paulo Júnior, vai se encarregar de arrumar para você. Se chama Aventura Missionária no Brasil. Contando a história do Dr. James Fanston, um médico bem formado em Londres, que veio simplesmente para o sertão, para o nada. Eu acho que foi mais do que um trabalho voluntário, acho que foi uma missão, foi um homem iluminado. Sai de Londres, né, tranquilamente, para vir para onde? Para Goiás, para Anápolis. Imagina em 1927 o que era isso aqui. Né? Não era nada. Então, a gente tem que sempre colocar esses fatores, esses personagens emblemáticos da história, e depois você vai conhecer mais um pouquinho da história do Dr. James Fanston. Que homem voluntário. Foi ou não foi? Faz o joinha. Não, história fantástica. Mal sabendo o idioma, trazendo a mulher, a confiança que a esposa teve que ter para vir junto, fazer esse trabalho aqui, e cuidar de desassistidos e construir um hospital que é referência hoje, né? Então não é porque é parceiro, não, mas a gente tem que valorizar esse tipo de ação, né? E a Uni Evangélica está lá, é uma realidade, né? Plantou, né, uma semente que virou referência nacional também. Muito bacana. Vamos lá, para o segundo item aqui. Para transformar tem que juntar todo mundo. Precisa mesmo? Tem que juntar todo mundo. Tem que juntar a igreja, a universidade, o poder público, a imprensa. Se todo mundo estiver junto, nasce. Então, aquele lema de um amigo nosso, o Paulo Couto vai lembrar, né? O Luiz de Boi, né? Não vou falar o apelido dele completo, não. Ele falava, a união faz o quê? Açúcar? Não, a união faz a força, né? Bom... Está começando a transformação, ela de fato, você percebe isso aí? Percebo. Além do seu próprio trabalho, de outros que estão percebo. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. Eu fico com muita pena de passar por Anápolis e um espaço muito curto de tempo, mas mesmo assim já conversei com algumas pessoas. No programa da rádio hoje de manhã, eu já recebi 3 WhatsApp de projetos daqui que querem que eu conheça, que eu ajude. Sério? Exatamente. Então, assim, olha que legal. Então, assim,
Os bons são maioria. Eles estão espalhados e invisíveis. O que o Transforma Brasil se propõe é juntar eles e tornar eles visíveis. 4 pontos aqui. Um plano de ação para transformação. Um plano de ação. Não dá para a gente falar que o social é só paixão. O social tem que ter gestão, tem que ter meta, tem que querer saber onde quer chegar, em quanto tempo a gente pode mudar a realidade de uma cidade, em quanto tempo a gente pode ganhar prêmios. Ou seja, ninguém quer apoiar, ninguém quer participar de algo que não é referência. Então, precisa de um plano de ação. E ele tem que ser execuível ou não necessariamente? Aquele sonho ele pode se tornar execuível, no primeiro momento parece uma loucura, como você falou, não, o Fábio é um louco, né? Isso não é execuível. E pode se tornar execuível com o tempo? Ele pode começar de uma ideia maluca e se tornar execuível? Eu sou apaixonado por maluco. Por outro lado, eu sei que tem muito maluco que não consegue colocar o ovo de pé. Então, a dica que eu dou é, se você é um maluco que tem ideias visionárias, se junta com um time que possa realizar o ovo ficar de pé. Porque pode ser que esse time não seja de visionários, mas seja de gente que tem planejamento estratégico, entende de visão, consegue colocar o conjunto da ópera toda junto. Então, assim, precisa ser execuível. Bom, e para finalizar, e até 90 dias dá para iniciar essa transformação? Até 90 dias a gente consegue... Não é promessa de político, não, né? Até 90 dias a gente consegue fazer o Transforma Anápolis. Se a gente conseguir fazer todos esses pontos acontecerem, com 90 dias nasce a plataforma da cidade, as organizações já começam a ser ajudadas, as pessoas já começam a participar e você já começa a contar essas histórias no seu programa. Vamos começar a contar. E esse programa está exatamente aqui para isso, né? Para contar histórias. Fábio, falar que eu vou te agradecer é pouco, né? Nos sentimos honrados aqui com sua presença no canal 14 da NET, é um canal comunitário. A função é essa também, dar vez e voz à comunidade de Anápolis, né? Então a gente é parceiro. Pode acreditar nisso. A gente agradece demais a sua deferência de, puxa vida, uma agenda tão corrida, dedicar esse tempo para a gente aqui. Ficar falamos 50 minutos já. Antes de mais nada, eu que tenho que agradecer a você, a equipe que está por trás da câmera, porque muitas vezes quem está nos assistindo acha que esse é um trabalho só seu e do convidado que está aqui. Tem gente fazendo esse programa ir ao ar, então, assim, parabéns pela ousadia e pela disciplina do pessoal que está do lado de trás tentando fazer isso aqui ir ao ar. Parabenizar os patrocinadores, porque sem patrocínio esse programa também não aconteceria. Mas mais do que tudo isso, agradecer quem está nos assistindo, porque se eles não tivessem aí, não tinha por que a gente estar aqui fazendo o que a gente está fazendo. Agora, se eu pudesse deixar uma mensagem, faça alguma coisa pelo seu próximo. Se você não conhece um projeto social, seja o projeto social. Hoje aí mesmo no seu bairro, dê um café da manhã para o porteiro do prédio, ajude o pessoal na comunidade, diga um perdão, um abraço na sua mãe, no seu pai, faça alguma coisa do bem. Tenha certeza absoluta, isso vai mudar seu coração. E olha só, não diga assim, Fábio, eu vou fazer o bem quando eu sentir alguma coisa. Não, você faz o bem, depois você sente alguma coisa. Puxa vida. O homem antecipa tudo, antecipa as perguntas, antecipa o agradecimento aos parceiros aqui. É claro, mais uma vez. Sou quase sócio. Pois é. Então a gente tem que agradecer mais uma vez a presença do Fábio, do meu amigo, o Paulo Couto Júnior, que eu chamo de primo, carinhosamente, né? Ele é bem mais velho que eu, né? Mas eu sou um primo mais novo, né? Mas a gente agradece essa disposição dele também, né? De servir. De servir. Exatamente, né? É um homem que serve, a comunidade serve a Deus. Isso é muito importante e é a nossa missão fundamental aqui na Terra, né? A gente tem que acordar para isso e rápido, tá bom? Então, mais uma vez, a gente agradece a audiência. Você pode acompanhar esse programa na grade de programação do Canal 14 e também nas nossas redes sociais. O programa Alto Astral tá no YouTube, tá também no Facebook, Instagram, tá para todo lado. Não tem como não ver, a verdade é essa, tá certo? E se quiser ser parceiro, ser solidário, aqui, tem o Fábio, né? Mais uma vez a gente agradece, até logo mais. Canal 14 NET, apoio cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibaracom, Mercafrios Mauá,
Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia e Mover Mais, Clínica de Fisioterapia. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.